Boa noite. Misericórdia. Tem jeito não, meu filho. No último, nem no último dia, não tem jeito. Boa noite, gente. Vocês jantaram? Paz do Senhor para vocês. É um privilégio poder estar aqui. Chegamos até o fim. Finalmente, vocês não vão ter mais que ficar me vendo aqui todo mês, né? Uma vez no mês. Vou sentir falta de vocês também. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 139, que é o que eu tenho lido. Cadê? Sumiu? Não, Jesus, cadê? Uai. Pronto, sumiu o Salmo agora. Peraí, calma, que ele volta. Puxa. É esse mesmo, eu que estou ficando doida. Salmo 139, versículo 13 até o 16, que é o que eu tenho lido todas as vezes, que é importante a gente sempre lembrar disso. Encontraram? Diz assim: Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado no teu livro. Cada momento foi estabelecido, ainda que nenhum deles existia. Senhor, eu te peço que o Senhor fale através de mim. Eu sei que de mim mesmo eu não tenho nada para dar, mas o Senhor tem sempre muito a nos ensinar. Por isso eu te peço que nós possamos aprender e crescer um pouco mais essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bem, finalmente chegamos no último, não que tenha uma ordem, né? Mas no último dos temperamentos, que inclusive é o meu também. Então, esse é o que eu falo mais à vontade, porque estou dentro dele há quase 43 anos. Então, posso falar um pouquinho, eu acho. E os que não se acharam lá nos fleumáticos, nos melancólicos e nos coléricos, provavelmente você está cá comigo nos sanguíneos. E sanguíneo, gente, assim, é um caso à parte, entendeu? Por quê? Por exemplo, lembra que eu falei que cada temperamento é representado por um elemento da natureza porque facilita, não tem nada a ver com o negócio de horóscopo, essas coisas, tá? Nada disso, é só porque facilita a nossa compreensão. Então, os coléricos são representados pelo quê? Quem lembra? Tem nenhum colérico aqui? Eu ouvi. Pode falar para fora, assim, para a gente ouvir. Eu ainda não leio mentes, ainda não tenho esse poder de ler mentes. Fogo, coléricos são representados pelo fogo. Tem como eu trazer o fogo para vocês verem, não tem? Não vou fazer, não fiz isso, mas tem como eu trazer, se eu quiser, um isqueiro, uma vela, alguma coisa assim. Os melancólicos são representados pela... O quê? Não. Terra, pelo solo, não é? Tem como eu trazer solo para vocês verem? Terra, não tem para vocês verem? Tem. Os fleumáticos são representados pela água. Tem como eu trazer a água. Os fleumáticos são os meus queridinhos. Apesar de eu não ser fleumática, mas o temperamento, eu amo lidar com fleumáticos. Fleumáticos e sanguíneos se dão muito bem. Não, nada contra os outros, tá, gente? É porque assim, é uma relação mais fácil. Agora, o sanguíneo, minha gente... O sanguíneo é uma coisa assim, tão sem estrutura, que não tem nem como eu trazer o elemento que representa ele. O sanguíneo é representado pelo ar, pelo vento. Aquela coisa que está assim, em todo lugar, que entra em qualquer forma, mas que ninguém pega, ninguém segura. Já tentaram até estocar, mas graças até agora que eu saiba, ninguém conseguiu. Não tem como prender, pegar, segurar, não tem. É aquela coisa assim, ó, solta e livre no mundo. Então, o sanguíneo é um caso à parte, né? É um ser que ligaram na hora que ele foi formado na barriga e nunca mais desligaram, porque ele é ligado no 520, sempre. Por exemplo, eu não entendo, hora do louvor, eu não entendo como alguém canta sentado. Não entendo.
Para mim não funciona, eu tenho que estar em pé e ir dançando, senão o negócio não funciona. Então, a gente não sabe ficar quieto. Falar, eu não sei, porque não posso falar com gente perto de mim, porque senão acaba levando mãozada, cotovelada, porque a gente não fala só com a boca, a gente fala com o corpo inteiro. Claro que a gente aprende a reduzir, né, o espaço, mas somos espaçosos, somos barulhentos, né? Marcamos presença onde chegamos, e não é porque a gente quer não, é propósito, é porque flui, é assim que acontece. Então, vamos lá. Com o sanguíneo, lembrando das qualidades que a gente falou, temos 4 qualidades, não é isso? A quentura e a... frieza, a secura e a... umidade. Vocês estão tão tímidos. Aí, cada temperamento é formado pela junção de 2 dessas qualidades. E tem pessoas que têm um pouquinho de uma terceira qualidade, certo? A gente viu que quentura e frieza são autoexcludentes. Quer dizer, ou você é quente ou você é frio. Não dá para ser os dois. Mas secura e umidade é possível você compartilhar, tá? Não é comum, mas é possível. Por exemplo, eu tenho, vou dizer, o sanguíneo, ele é a junção do quente com o úmido, mas tem gente que tem um pouquinho de secura também. Eu sou um ser desses, que tem um pouco de secura também, graças a Deus, que ajuda a gente a ter um pouco mais de estrutura na vida. Mas não é uma coisa normal assim, muito comum, tá? A maioria dos sanguíneos, eles são formados pela quentura e a umidade. O que é que a quentura representa? Só para introduzir, né, os sanguíneos. O que é que a quentura representa? Expansão, quer dizer, tudo vai para fora e tudo cresce. Reação rápida, então os sanguíneos são extremamente reativos. É aquele negócio, fez, levou, bateu, levou, fez alguma coisa, responde na hora. Tudo pay-boost, não tem esse negócio de vou pensar, analisar o que é que vai acontecer se eu fizesse isso, não. A gente vai lá e faz e pronto. Depois a gente pensa, meu Deus, e agora? Não era para ter feito isso e tal. Mas eu já expliquei que não é que o sanguíneo não pense antes de agir, é a forma como ele pensa. Daqui a pouco eu falo de novo sobre isso. São pessoas que não têm muito agrupamento e forma das coisas. Quer dizer, aquilo que chega não tem uma forma definida. Vou explicar também direito o que é isso. A umidade. A umidade, ela representa envolvimento. Então, o sanguíneo, ele se envolve e envolve as pessoas. Os sanguíneos estão sempre rodeados de pessoas. E gosta de estar com pessoas. Ele precisa estar com pessoas. Se adapta com muita facilidade, porque não tem uma forma definida. O ar, ele não tem uma forma definida, não é isso? Não prolonga muito impactos e impressões. E aí o bicho pega nesse negócio. A gente vai ver por que isso. Então, nada fica registrado muito tempo. Então, por exemplo, vamos falar do ar para a gente entender melhor. Como é o ar? O ar, ele não tem uma estrutura assim, você não pega, né? Não é palpável. Você até sente, a gente fala o ar, o vento, você até sente. Ele pode ser mais frio, ele pode ser mais quente, ele pode ser mais fraco, pode ser mais forte, mas quando ele resolve se mexer, ninguém para ele. Ninguém para o ar, ele sempre dá um jeito de estar em movimento. Se você colocar muita pressão para fechar, ele estoura e arranja um jeito de sair. Então, o ar não fica preso em lugar nenhum, não tem uma estrutura, uma forma definida. Ele envolve tudo, que está à sua volta. Ele precisa dessa liberdade de movimento. Outra coisa, não fica marcado com nada. Por exemplo, se eu quiser botar um cheirinho aqui na igreja, eu boto o cheirinho agora, as portas estão abertas, o ar está circulando livremente. Se daqui a 5 minutos vai ter cheirinho? Não vai. Se eu quiser jogar, aqui a gente jogar cor fica difícil, mas vamos pensar na Esquadrilha da Fumaça, que faz aqueles negócios lá maravilhosos no céu. Tem o maior trabalho esse bichinho para fazer. Dá 2 minutinhos, ninguém vê nem que passou a Esquadrilha da Fumaça ali. A cor foi-se embora, o desenho foi-se embora. Pois é, somos assim. Nada fica registrado. Por isso que os sanguíneos, por exemplo, não guardam ressentimento. É coisa rara guardar rancor. E as pessoas não entendem, acham que a gente é falso. Não é, gente. Porque não fica. Graças a Deus, não fica. Mas também tem outras coisas que tem que ficar, que também não fica. A gente tem que se esforçar para deixar lá no lugar, porque não fica. Então, não fica nada registrado, certo?
Outra coisa, se adapta a qualquer lugar, a qualquer situação, em qualquer ambiente, rapidinho. Rapidinho se enturma, rapidinho se comunica, rapidinho se adapta a qualquer coisa. A gente nunca deve ir contra o vento. Não é muito inteligente você ir contra o vento. Você usa o vento a seu favor. Eu tenho um sonho de um dia eu vim aqui falar, eu ouvi respostas assim. Ouvi respostas. Um dia, quem sabe, né? Em outra série, outra coisa. Bora lá. Você usa o vento a seu favor. Você não fica brigando com o vento. Porque o vento é forte. E é persistente. E ele venta muito. Então, não dá para querer bater de frente com ele. Use ele a seu favor. Então, vamos lá. Como isso funciona numa pessoa, né? Nos sanguíneos? Sanguíneos são pessoas sempre muito alegres e divertidas. E não é aquela coisa forçada. Tem gente que é aquele um engraçado forçado, que força sempre uma piada, que quer que todo mundo ria de tudo. Não é essa pessoa. É porque o sanguíneo, ele não se dá bem com a tristeza. Ele de jeito nenhum não combina, ele não engole. E se ele vê uma pessoa triste, ele também fica agoniado. Por quê? Gente, isso é engraçado. As pessoas não entendem muito isso, mas a gente não só entende que o outro está triste, a gente sente a tristeza do outro, entendeu? O fleumático, por exemplo, ele vê você triste, ele percebe que você está triste e ele quer fazer alguma coisa para deixar você bem. Ele oferece a sua ajuda quando solicitado, quando a pessoa solicita. Mas ele não se envolve com isso. Ele sabe que é um problema seu, ele não se envolve. O sanguíneo não. Sabe a dor que fica no seu peito? Fica no meu, do mesmo jeito, como se fosse comigo. Enquanto eu não ver você feliz, eu também não fico em paz, porque está doendo aí, está doendo cá, entendeu? É uma coisa que a gente sente. Isso, às vezes, é mais ou menos, depende do tipo de sanguíneo. Lembra que a gente falou que cada temperamento tem 3 tipos do mesmo temperamento? Pronto. Então, tem uns que sentem mais isso, tem outros que sentem menos, mas a gente realmente sente o que o outro está sentindo. E aí, por isso que quando a gente vê alguém triste, a gente não fica em paz enquanto não fazer a pessoa abrir um sorriso, pelo menos minimizar o que ele está sentindo. Oi. Quanto mais intimidade e relacionamento você tem com uma pessoa, mais você vai sentir até pela proximidade que você tem. Mas geralmente o sanguíneo, ele vê uma pessoa triste, pronto, ele já fica, é uma pessoa que ele se importe, né, ele já fica triste junto. Ele sente a tristeza, não é que ele fica triste, mas ele sente a tristeza junto. Agora, depende da intimidade que você tem com a pessoa. Pessoas mais próximas acontece muito mais, isso é mais propício. Até porque você está convivendo e está vendo, né? Está acompanhando, então isso é mais propício. Mas, naturalmente, a gente absorve aquilo que a gente sente. Pronto, eu tenho uma amiga, ela é sanguínea, e ela trabalha numa empresa chamada Cuidare, que eles acompanham pessoas idosas que já estão bem doentes e tal. E, geralmente, ela pega pacientes que já estão bem assim no fim da vida. E quando os pacientes dela falecem, assim, teve um tempo desse que foi bem uns 5 assim seguidos, eu vi a hora dela morrer junto, porque ela era como se fosse um irmão dela, uma mãe dela que estivesse morrendo. Eu digo, mulher, acho que tu não está na profissão certa, não. Tu tem que ir para outra, que tu não absorva tanto. Porque ela realmente, assim, ela ficava, parecia que ela ia morrer junto com a pessoa. Porque é do sanguíneo mesmo, é natural do sanguíneo, a gente absorve as coisas. Com o tempo, a gente aprende a dosar isso. Não é com a maturidade, a gente aprende a dosar. Mas é uma coisa natural do sanguíneo, certo? Então, são pessoas alegres, divertidas, criativas, reativas, quer dizer, fez, levou, é papum. Explosivas, expansivas, comunicativas. Geralmente são a alma do ambiente onde elas estão, né? Aquela pessoa que está sempre rindo, sempre brincando, sempre alegre. São pessoas leves, por não levarem tudo a ferro e fogo, mas a vida do sanguíneo tem um peso grande. Por quê? Porque tudo é muito e é grande. Tudo que a gente sente é muito forte, é muito grande e é muito físico. Então, assim,
Se eu tiver com raiva, é aquela coisa que parece que vai explodir o peito, entendeu? Parece que o coração vai explodir mesmo. A gente sente, falta o ar. Tem sanguíneo ali que eu já tô... Falta o ar, mas falta o ar de verdade. Não é você dizendo assim, não é expressão, não. É você fica sem ar de verdade, entendeu? Quando você está muito feliz também, parece que o coração vai estourar, assim, a sensação é essa. Por isso que a gente fala muito. Quando a gente ama, quando a gente gosta, a gente fala muito, que é para ver se diminui um pouco a pressão, se alivia um pouco, bota um pouco para fora, porque tudo é muito físico de verdade. Então, assim, são pessoas leves, mas ao mesmo tempo que sentem tudo com muito peso, porque a gente sente tudo e tudo muito, porque é expansivo, então tudo cresce. Então, você manda um negócio para cá, por isso que o sanguíneo também é explosivo. Você manda um negócio para cá desse tamanho, chega aqui desse, entendeu? E aí volta maior do que chegou, porque não mede de acordo com o que veio, mede de acordo com o que sentiu. E aí volta com tudo, e você manda e corra, porque se chegar em você o negócio é sério. Até que a gente aprenda a dominar isso, aí melhora, tá? A gente aprende, é possível. Mas não é de propósito, é porque é uma coisa... Tem outro sanguíneo por ali também, né? Estou vendo as carinhas assim, ó, se identificando. Então, não é de propósito, é porque é assim mesmo, é impossível. Você não percebe o que está acontecendo, só acontece. Aí as pessoas não entendem, né? Acho que a pessoa é meio doida. Não, gente. Vocês não sabem o que a gente passa sentindo isso tudo desse jeito, com essa intensidade toda. Não é fácil, não. São pessoas... E outra coisa, são pessoas que estão sempre cercadas de outras pessoas, mas, ao mesmo tempo, elas são meio sozinhas na vida. Por quê? Vou explicar. Porque a gente sempre entrega muito e não recebe 10% do que entrega. Por quê? Porque ninguém consegue entregar o tanto que a gente entrega. O sanguíneo, quando ele gosta de você, minha filha, ele vai do céu ao inferno com você. Ele mata e morre por você. Ele larga tudo e faz tudo o que precisa por você. E nunca recebe um terço disso de volta. Aí a gente passa a vida esperando. Por quê? Porque lembra que eu falei já isso, que a gente acha que por exemplo, se eu entendo que é assim que se ama, eu acho que quem me ama deve devolver do mesmo jeito. Aí não vem do mesmo jeito. Aí a gente pensa, ninguém me ama. Até que a gente começa a entender de verdade que cada um é diferente. E que o jeito do outro amar é diferente do meu. E a gente tem que se conformar em dar um mar e receber um laguinho. E ficar feliz com isso. Então é meio solitária essa vida, assim, de dar tudo. Aí você é chamado, os sanguíneos que estão aqui, que não me deixam mentir, de bobo, de besta, porque você se mata pelo povo e ninguém faz nada por você. Estou mentindo, gente? É desse jeito. Você dá tudo para fulano, fulano não faz a metade disso por você. Pois é, Bela, não tem o privilégio de ser sanguínea. Não tem o privilégio de ter uma amiga sanguínea na vida dela. Quer dizer, eu não tenho o privilégio de ter uma amiga sanguínea na minha vida, mas ela tem. Então, é assim que funciona. E a gente não sabe dar pouco, gente. Não adianta dizer, a gente não sabe. Não funciona assim. Ah, não se preocupe. Gente, não, vem no pacote. Se eu gosto de você, eu me preocupo com você. Se você está sofrendo, faz parte de mim ir lá lhe socorrer. Vem no pacote. Não tem esse negócio de... você tem que aprender. Não dá. Está dentro da gente. Não tem como não se importar, não ligar. Está dentro. Vem na programação. A gente consegue dosar, mas não eliminar. E graças a Deus por isso. Não me incomoda se é assim, não. Tem energia embativa, sua energia é explosiva e acompanhada de muito drama, mas tudo passa logo. Quem convive com isso aí rindo. Tudo, como eu disse, tudo é muito ampliado. Então, assim, o que vem já vai rápido. E lembrando dessa questão do pensar, que as pessoas falam que pessoas quentes, né, que são as que têm a tendência de explodir, não pensam antes de agir. Não é. Pessoas frias, elas precisam entender as coisas. Então, se alguém faz alguma coisa com uma pessoa fria, ela precisa entender por que fulano fez isso. O que foi que aconteceu? Como eu vou responder a isso? Qual é a consequência da resposta que eu vou dar a isso? Ele precisa de esse tempo todo para processar tudo isso para poder dar uma resposta, principalmente o fleumático, mais do que o melancólico.
O quente, ele pensa assim: fulano fez isso comigo, está doendo aqui, ele tem que saber como está doendo, vou mandar de volta. Pronto, acabou-se. Ele não precisa de muita explicação, muito entendimento, o antes, o depois, o porquê. Não. Ele pensa assim, rápido, resolver aquilo no momento. Depois que a gente faz o negócio, que vê que foi muito maior, tipo, veio uma bizinha e voltou um trator, aí a gente pensa, caramba, era para ter falado menos, eu não precisava disso tudo, misericórdia. Depois, a gente pensa no depois, no antes e tal. Mas, no momento, a gente pensa no que a gente sentiu, em que a gente quer que o outro saiba que a gente sentiu isso, e a gente vai e pá, devolve. Certo? Então, não existe isso. Não pensa antes de falar. Todo mundo pensa, gente, o tempo todo. Não tem esse negócio de não pensa antes de fazer alguma coisa. Só que é a forma de pensar, tá bom? Então, são reativos e estão sempre assim, sempre devolvendo. O sanguíneo, principalmente antes da maturidade, é aquela pessoa. Ele sabe que está certo. Se você diz que ele não está, ele vai provar. Ele gasta a vida dele provando por A mais B que está certo. Mas quando a gente fica mais velho um pouquinho, a gente está pensando, besteira, deixa isso para lá, tá certo, meu filho, tá bom. Eu aprendi, graças a Deus, já passei dessa fase. Já digo, tá bom, meu filho, tá bom, tá certo. Eu falo uma coisa uma vez, assistiu, tá bom, tá certo, deixa para lá. Porque a gente se desgasta demais com esse negócio de provar que tá certo, de ficar, sabe, batendo de frente e tal. Deixa que Deus prova, a vida prova, seja lá se for uma coisa séria, grave, grande, né? Deixa que Deus resolve. Não precisa ficar se desgastando com isso. Mas a tendência é essa, é fazer isso, tá bom? Quando rebate, isso é importante, quando rebate uma ordem, quando reclama de alguma coisa, a tendência não é enfrentar como o colérico. O colérico enfrenta porque ele quer que a vontade dele prevaleça, o que ele acha prevaleça. O sanguíneo dele só quer se expressar. Ele está indignado e quer dizer que está indignado. Pronto, acabou. É só por causa disso. Né? Mesmo que não fique valendo o que ele quer, mas ele tem que dizer, entendeu? Porque fica aqui entalado. Se você não disser, minha gente, é uma semana um negócio aqui dentro. Então você tem que botar para fora, só para você saber que eu não gostei. Mas tudo bem, a gente faz do jeito que você quer, sem problema nenhum. Mas é só a necessidade de expressar. O sanguíneo tem essa necessidade de se expressar. Por isso que, por exemplo, crianças sanguíneas, é muito bom colocar elas assim, coisas que permitam que elas se expressem, como música, teatro, e até umas lutinhas de vez em quando também ajuda a botar as energias para fora. Porque isso ajuda nessa necessidade de expressão. E outra coisa, por exemplo, uma criança, quando ela demora a falar, a única estrutura do sanguíneo na vida é a fala. Por isso que sanguíneo fala. Mas ninguém consegue falar a metade do que a gente fala, minha gente. E fala o tempo todo, e fala sozinho, viu? Sozinho o tempo todo. Tudo que eu faço em casa é falando, é dizendo. É porque assim, é como se a gente organizasse o pensamento enquanto fala. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente vai falando. Até para registrar, porque senão não fica registrado. Então, a gente vai, eu vou pegar isso aqui, vou botar aquilo ali no seu carro, e fica meu marido e minha filha. O que é? Não, meu filho, estou falando sozinha. Pode deixar, ignore o que eu estou falando. Quando eu chamar seu nome, aí você vem. Mas tudo eu faço falando, porque é para registrar mesmo, senão passa pela mente e a gente não registra, tá? E mesmo assim, dá trabalho ficar guardado. Às vezes eu saio da mesa do meu trabalho para ir tipo, no quarto buscar alguma coisa, umas 5 vezes. Chega lá, digo, o que é que eu vim buscar? Aí volto. Aí chego, faço alguma coisa, volto lá, chego lá, o que é que eu vim buscar? Não sei, volto. E assim vai. Porque as coisas passam pela cabeça e saem com facilidade. Isso aqui é outra coisa importante. Explodem rapidamente com alguma coisa, pronto. Se você fala uma coisa, briga, né, faz alguma coisa ruim e tal, a pessoa estoura. Aí aquela briga homérica, diz um monte de coisa para você. Sai ali, volta com 5 minutos, você sai para tomar um café com a pessoa sem problema nenhum. Sem raiva nenhuma. Aí o povo diz, é falso. Não é, gente, é porque não fica raiva. Depois que a gente fala tudo que a gente tem para dizer, pronto, a raiva saiu junto. E aí não fica lá guardada. E você pode ir de boa, a não ser que seja uma coisa séria, que a pessoa foi muito séria, muito grave. Para ficar registrado uma raiva, tem que ser uma coisa muito repetitiva. Não é que o sanguíneo nunca tem ressentimento de ninguém. Às vezes acontece. Mas tem que ser uma coisa muito séria, com alguém que foi muito relevante para você e que foi feito de forma repetitiva e tal. Aí fica registrado, mas normalmente não fica. Por exemplo, minha filha é sanguínea. Às vezes, quando eu dou não para ela... E é assim, ela tem 12 anos.
Só que ela é maior do que eu, né? Luta jiu-jitsu, é desse tamanho. Quem conhece Sarinha aqui? Sarinha que não é Sarinha, é Sarona. Quando a gente volta de carona com o Igor, eu vou no colo dela. Para vocês verem que ela é maior que eu. Eu vou no colo dela. Ela mesmo diz, mãe, vai no meu colo que é melhor, porque ela é bem grandona. Quando eu brigo com ela, né, quando ela quer uma coisa, eu digo, não, meu filho, é uma briga. Vai no quarto e pá! A porta. Porque eu não gosto da senhora, a senhora não é minha amiga, não sei o que eu sou. Não, sou sua mãe, sou sua amiga não. E aí vai para o quarto. Aí dá 5 minutos, ela, mãe, vamos fazer não sei o que, não sei o que. É desse jeito. Parece que não brigou, parece que não aconteceu nada. Aí quando foi esses dias, a gente estava na sala e ela fez alguma coisa e eu dei um carão nela, bem sério. A gente sentada assim, eu no sofá, ela no outro, assistindo televisão, eu dei um carão bem sério. Aí depois comecei, Sarinha, não sei o que. Ela olhou para mim e fez, oxi, tu estava brigando comigo agora e tu já está rindo. Eu digo, oxi, tu quer que eu fique com raiva de tu o dia todo, é? Mas porque não fica. Depois que a gente fala, sai. E não é falsidade, não fica mesmo registrada a raiva, o ressentimento. Por quê? Por causa da umidade. Então as coisas entram e saem. Lembra que a gente falou da umidade, por exemplo, se eu pegar a terra seca, passar o dedo nela, fica a marquinha lá? Fica a marquinha. Então, a secura, ela registra e estrutura as coisas. Então, eu passo o dedo na terra seca, a terra soltinha, mais seca, passo o dedo, fica lá, a marca do dedo. Você vê que passaram o dedo ali. Se eu enfiar uma madeira na terra e tirar, fica lá o buraco. Mas se eu encho essa terra de água, fica uma lama, eu passo o dedo, enquanto o dedo está passando, tem um buraco. Depois que eu tiro o dedo, ninguém nem vê que o dedo passou por ali. Se eu enfiar uma madeira, enquanto a madeira está lá o buraco. Quando eu tiro a madeira, sumiu o buraco. Ninguém nem vê que tinha buraco ali. Então, o sanguíneo é desse jeito. As coisas passam por ele. Certo? Não... Peraí, deixa eu ver. Não, isso aqui eu já falei. A gente fala antes do que está escrito aqui também. Quando vai olhar, já falou o que tinha falado. Porque a cabeça não para, fica... Então, bora lá. Tem dificuldade... Aí, pronto. Aí vem o problema da umidade. Tem dificuldade de foco e concentração. Então, o que acontece? No que a gente gosta, a gente foca. Mas, se uma coisa passar aqui, pronto, já tira a atenção. O fleumático, lembra que a gente falou que o fleumático se perde para dentro. Ele se perde nos pensamentos. Então, ele começa a fazer uma coisa, aí viu um negócio que lembrou alguma coisa, que lembrou outra, que lembrou outra, tal. Aí, você está conversando com ele, ele está olhando para a sua cara, mas ele está, sei lá onde, na Europa, sei lá, em qualquer outro lugar, menos ali. Ele está só ali olhando, a cabeça foi. O sanguíneo, ele se distrai com as coisas de fora. Então, viu um negócio, viu outro, pronto. Some. Some a atenção do que estava. É por isso que eu digo, por exemplo, às vezes eu pego o celular para responder cliente no celular, umas 10 vezes e não respondo. Porque eu pego, aí vejo outra mensagem que chegou, aí vejo outra, aí esqueço, boto lá. Eita, eu peguei para falar com fulano, pego de novo, acontece de novo. E fica lá. Às vezes chega de noite e eu não respondi a pessoa. Graças a Deus eu já aviso a todos, gente, isso acontece. Então, por favor, chame de novo, pergunte de novo. Mas porque a gente se distrai com facilidade. Mesmo quando você aprende a ter foco. Agora, tem coisas que você gosta que você consegue focar. E, por exemplo, no meu caso, como eu tenho um pouco de secura, então eu consigo focar mais. Se eu for estudar, por exemplo, quando eu fazia faculdade, às vezes a sala estava uma zoada enorme, mas eu queria ler uma apostila, eu sentava e ficava ali. E eu não escuto de verdade, eu não escuto. Eu escuto bem longe, como se estivesse bem longe, uma zoadinha assim. Agora, se chamar meu nome, não. Se chamar meu nome, eu escuto na hora e paro. Mas, se não, eu leio ali, passo horas e não escuto. Eu consigo isolar. Mas nem todo mundo consegue fazer isso, certo? Nem todo sanguíneo consegue fazer isso. Mas, quando a gente gosta de uma coisa, a gente consegue focar e ir até o fim naquilo. Enquanto fala... Peraí. Enquanto a gente fala, isso é outra coisa importante. O sanguíneo, ele imagina as coisas. Então, se eu estou contando uma história para você, a gente está vendo a cena passando na cabeça. Não é? A gente vê o filmezinho passando lá na cabeça, de tudo que você está contando. Tudo que você está falando, a gente está imaginando. Tudo. E uma conversa com o sanguíneo, assim, não é para os fracos, não. Porque a gente começa
falando da unha do pé, acaba falando no funcionamento do cérebro. Sai mudando assim, um assunto para o outro, um assunto para o outro, um assunto para o outro. Uma vez eu estava eu e um amigo e dois amigos da gente sentados conversando, né? E a gente falando, e ele só desse jeito. Aí eu disse, vocês não vão entrar na conversa, não? Ele, e dá? Quando a gente pensa num assunto, numa coisa para falar desse assunto, vocês já estão em outro, já estão em outro, já estão em outro. Porque realmente a gente fala muito rápido, porque a mente não para. E uma coisa chama a outra, e a gente vai mudando de assunto e consegue ir e voltar, e conversar sobre várias coisas ao mesmo tempo. Quem é mais estruturado enlouquece com isso, né? Porque, calma, eu tenho que pensar no assunto, nesse assunto aqui. E a gente não tem essa necessidade. Por quê? O sanguíneo, ele não sente necessidade, e isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, de aprofundar em nada. Ele sabe de tudo um pouquinho. Aí acha que já sabe tudo sobre tudo. E ele fala como se soubesse tudo sobre tudo. Quem ouve, jura que a pessoa sabe que é uma maravilha. Por quê? Porque o sanguíneo é muito bom com a fala. E ele consegue falar bem. Mas, aí como ele acredita que já sabe de tudo, ele não quer aprofundar. Por isso que ele pula de um assunto para o outro rapidinho. Ele não tem essa necessidade de aprofundar. Só que ninguém pode viver na superficialidade. Né? Tem coisa que dá para a gente saber um pouquinho. Mas, por exemplo, eu não posso vir aqui falar sobre isso se eu não tivesse estudado pra caramba sobre isso. Né? Graças a Deus, eu amo estudar. Amo mesmo. Gosto de ler, gosto de estudar. E essa questão de não permanecer nada fixado é engraçado, porque quando eu passo um tempo sem estar fazendo algum curso ou lendo alguma coisa, eu não acho que eu não estou aprendendo, eu me sinto ficando burra. É engraçado, a gente tem a sensação que está desaprendendo o que aprendeu. Quando eu passo muito tempo sem estudar alguma coisa ou sem ler alguma coisa, eu digo, meu Deus, eu estou ficando burra, misericórdia, vamos embora estudar. E arrumo um curso, arrumo um livro, é essa sensação. Então, por isso tem essa facilidade de mudar de assuntos. E é uma coisa que a gente precisa observar, porque a gente precisa aprender a se aprofundar nas coisas. Apesar de não sentir essa necessidade, mas é necessário que haja profundidade. Encontra muita dificuldade em terminar o que começou. Por quê? Porque a gente gosta do frisson do começo. Você vai começar um projeto, aí é todo empolgado. Menina, a gente começa 20 coisas de uma vez e tem energia para as 20. Só que quando chega a parte chata, cansativa e repetitiva, que tudo tem. Não existe essa coisa, por mais que você ame no mundo fazer, tem a parte chata, tem a parte cansativa e repetitiva. Nessa parte dá vontade de jogar lá longe e começar outro negócio. Porque a gente não gosta da repetição. Gente, eu trabalhei com artesanato uns 8 anos. E às vezes chegava aquelas encomendas tipo 10 bonecos. E aí, eu amava fazer um boneco, ficava lindo, perfeito. E a gente gosta de ver o resultado logo, pronto. Mas aí, para fazer 10, não dá para você fazer um pronto, deixar um pronto, outro pronto. Tinha que fazer em série, né? Então, fazia braço para 10. Então, são 20 braços, 20 pernas. Minha gente, quando chegava no terceiro, eu já queria jogar tudo no meio da rua. Eu já estava doidinha, desesperada, que não via esses bonecos prontos nunca, não acabava nunca. E além de ficar sozinha em casa fazendo, era outra coisa que me deixava doida. Então, sanguíneo não tem paciência para isso. Quando chega essa parte cansativa, repetitiva, de risca tudo, corta tudo, a gente enlouquece. Mas tudo tem a parte chata, cansativa e repetitiva. Então, não dá para começar 20 coisas ao mesmo tempo. Começa só 10, que 10 a gente dá conta. A gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas vá até o fim daquilo que você começa. É uma coisa que a gente tem que se obrigar a fazer. Hoje, graças a Deus e pela convivência com os fleumáticos que eu tenho, então quando eu vou começar uma coisa, eu penso logo, eu vou dar conta de fazer isso, meu Deus, porque eu já tenho trocentas coisas para fazer. E aí eu não começo se eu não ver que eu não consigo dar conta. E se eu perceber que eu não consigo. E as que eu começo, eu não me permito começar outras se eu não terminar alguma das que eu comecei. Mas é uma coisa de vigilância mesmo, porque senão a gente vive assim. Começa tudo, termina nada. Começa tudo, termina nada. E em criança, para quem tem filho sanguíneo, tem que começar na infância. Tipo, não pega outro brinquedo enquanto não terminar de brincar com esse ou não guardar esse. Porque senão cresce sem construir esse hábito. E aí na vida adulta fica difícil você conseguir construir esse hábito.
Virando. Domínio da fala, eu já falei, se expressam muito bem, se comunicam muito bem, não tem problema para começar uma conversa, começar uma amizade, um relacionamento, rapidinho. E assim, o fleumático e o melancólico, que são frios, eles têm medo de se expor, eles não gostam de se expor. Sanguíneo não tem esse problema não, filho. Conheceu você, ele conta a vida todinha, com 2 minutos você já é amigo de infância. Porque já sabe o nome de pai, mãe, irmã, o que aconteceu na infância, o que aconteceu ontem, antes de ontem. A gente sai falando. Pouca coisa escapa. Então, a gente sempre tem essa impressão de que é amicíssimo de todo mundo, porque a gente não tem esse problema. E a gente consegue arrancar isso dos outros também. Consegue arrancar a informação do outro, ainda tem essa. Então, tem essa facilidade de comunicação, facilidade de falar em público. Tem essa facilidade, a não ser que tenha acontecido alguma coisa na vida da pessoa que tenha trazido uma timidez. Timidez não é de temperamento, é de personalidade, é construção de personalidade. Então, pode ter acontecido alguma coisa que impeça um pouco o sanguíneo de ter essa facilidade. Mas, quando acontece isso, incomoda demais. Uma pessoa fria não fica tão incomodada, porque ela já é mais quieta, já é mais recolhida. Mas o sanguíneo, que é essa pessoa, né, espaçosa e comunicativa, ele se incomoda demais em querer falar e não conseguir, por ter receio de alguma coisa. Então, o sanguíneo geralmente tem essa facilidade de comunicação, tá? Não é aquela pessoa que finge que não viu alguma coisa para não comentar, para não resolver, para não falar. Ele não fica com nada guardado, engasgado na garganta. Se ele viu, ele fala na hora. Se ele achou ruim, ele fala na hora. E mesmo que a gente não queira dizer, a cara diz. A gente tenta. Juro que a gente tenta disfarçar que não gosta, mas o rosto muda é assim, ó. A gente sente o negócio fechando assim. E a gente, juro, tenta ficar rindo, mas não dá. O negócio muda assim automaticamente. O sanguíneo é extremamente expressivo. E você percebe facilmente se ele está gostando, se ele não está gostando, se ele está interessado, se ele não está. Por isso que é o desespero de um sanguíneo. Por exemplo, uma vez eu fui dar uma palestra lá na Caixa Econômica para o pessoal, foi nacional. E aí a gente ia fazer uma chamada daquelas que a gente vê a carinha do povo todinha, né? Só que deu um problema lá no computador, aí me botaram numa câmera que eu só via a câmera. Gente, foi um desespero. Como assim que eu não estou vendo a cara do povo para saber o que é que o povo está achando? A gente enlouquece com isso, porque para a gente é muito importante isso. Como a gente é muito de expressão, a gente quer ver a expressão do outro. Então, aqui eu estou vendo, eu identifiquei os sanguíneos rapidinho, identifiquei os que convivem com os sanguíneos rapidinho e aqueles que estão pensando, será que isso é verdade mesmo? Rapidinho, a gente já percebe assim. Ó. E você fica em casa, você não se incomoda, entendeu? Que a pessoa esteja concordando ou não com você. Mas você sabe o que está acontecendo. Isso é muito importante para o sanguíneo. Por quê? Porque ele tem essa ligação com a expressão, facilita a nossa vida. Então, dá um desespero quando você não consegue ver. Você tem que falar e Deus, seja o que Deus quiser. A gente fica doidinho sem conseguir ver. Então, ele não é de ficar calado, de não resolver, de fingir que não viu, para não ter que resolver. Não tem esse problema, não. Se ele tiver que resolver 10 vezes o negócio, falar 10 vezes, ele vai lá e fala as 10 vezes, sem problema nenhum. Não deixa nada para depois, para mais tarde. Pelo contrário, do sanguíneo tudo é para ontem. A gente se agonia muito com gente muito que demora demais para resolver as coisas. Não tanto quanto o colérico, mas o sanguíneo se agonia muito com pessoas que demoram demais, porque a gente também tem essa rapidez para resolver as coisas, quando a gente quer. Porque quando a gente não quer, a gente também deixa para lá e vai para amanhã, para depois de amanhã, e depois de amanhã. Quando é uma coisa chata, cansativa e repetitiva, a gente vai empurrando com a barriga, que é outra coisa que não pode fazer. Né? Que a gente tem que resolver o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Isso é outra coisa, mas eu vou falar mais para frente. Deixa eu terminar essa parte aqui. Também, aí pronto, quando uma criança... quando a gente quer guardar alguma coisa, quer que alguma coisa realmente fique registrada, a gente tem que fazer isso intencionalmente. A gente faz associações para lembrar daquilo. Porque normalmente não fica registrado naturalmente. Então, por exemplo, quando você gosta muito de uma pessoa e quer que aquela pessoa permaneça na sua vida, você tem que ter ações constantes para que você realmente tenha, sinta essa relação viva.
É aquela pessoa que você fala sempre, que você sempre dá alguma coisa para ela, que você vai na casa, anda junto. Porque se essa pessoa disser assim, não quero mais ser sua amiga e disser tchau, é tipo, pá, desligou. Pronto, tchau, tá certo. E você não fica morrendo, por que fulano não quer mais ser meu amigo? Ai, meu Deus, fulano. Não. Tira da tomada. Tá bom, tchau. E apaga. Uns podem sentir um dia, dois, depois passa. Outros não. Eu sou assim. Eu posso morrer de amor por você. Se você disser, não quero mais ser seu amigo, tá certo. Tchau. E pronto. Acabou. E não é que a pessoa é fria. É porque, se ela não quer, eu vou fazer o quê? Eu vou obrigar? Não. Então pronto. Resolveu. Passa. Passa com facilidade. Tá? Então, se a gente quer que a pessoa se mantenha presente, a gente tem sempre atos para sentir isso vivo. O sanguíneo, ele é muito de sentir. O sanguíneo e o fleumático, eles vivem muito pelas sensações e os prazeres, é o que motiva. Os coléricos e os melancólicos, que têm secura, eles têm altos ideais. É mais aquela coisa mais subjetiva, mais espiritual. O sanguíneo fleumático não, filho. É gostoso, é cheiroso, é prazeroso. Oxe, essas que a gente quer mesmo. Dá para ver logo o resultado? Fez, já chegou aqui, pronto, é isso que a gente quer. E aí a gente precisa não se reter só a isso. Porque aí são facilmente levados por vícios, não é? Por prazeres que não devem ter lugar. Tem essa facilidade de se envolver com essas coisas mais banais, porque a gente gosta muito das sensações. A gente busca muito isso, as sensações, tá? Aí a fala é a única estrutura do sanguíneo. Então, por exemplo, uma criança, quando ela demora a desenvolver a fala, e ela é sanguínea, ela fica irritada, agressiva, não se concentra, aí vem logo o laudo, TDAH. Não estou dizendo que não existe TDAH. Existe, gente. Mas tem muito sanguíneo diagnosticado com TDAH, sendo que é um sanguíneo que não foi bem trabalhado ou que não desenvolveu bem a fala. Quando você aprende a lidar com o sanguíneo, o TDAH é tipo sanguíneo overdose. Entendeu? Você pega tudo que o sanguíneo tem, aí você bota lá o cubo, pronto, é um TDAH. Inquietação, o cérebro não para, falta de foco, irritação fácil, foca numa coisa. Só que, por exemplo, quando você entende como o sanguíneo funciona e aplica as estratégias certas numa criança, se for só temperamento, você ajusta rapidinho. Rapidinho você ajusta. Se você aplica as estratégias e não funciona, aí você investiga. Mas hoje, eu já atendi mesmo crianças que foram à escola, bota logo... Gente, nada contra professor, quem é professor aqui, eu trabalho com escola, com professor, mas hoje em dia, tipo, transtorno é moda, né? É moda. Tem sala que tem, assim, 20 meninos com autismo. Eu não sei de onde brotou tanto menino com autismo. 20 meninos com TDAH, não sei de onde brotou tanto menino com TDAH. A metade, não é. Não é. É só laudo que é mais confortável para todo mundo. E eu digo isso porque eu comprovo isso no meu trabalho. Mas eu já atendi, tipo, criança que é sanguínea, TDAH, e consegui melhorar muito o comportamento da criança só colocando as estratégias de como lidar com o sanguíneo. Consegui ajustar muito na família isso. Só porque conseguiu dosar o temperamento. E aí foi outro profissional trabalhar a parte do transtorno. Mas é muito importante a gente conhecer isso. Porque uma criança sanguínea, ela não para. Ela é elétrica, ela é enérgica, ela conversa o tempo todo, a mente dela não para. Ela começa uma coisa, pula para outra. Ela não tem dificuldade de concentração, tem dificuldade de ficar quieto. O sanguíneo, ele não passa horas parado num canto só. Então, os sanguíneos aqui que não me deixam mentir. Se deixar você aí 3 horas sentado numa cadeira sem se mexer, não dá uma agonia, dá um desespero, parece que você vai morrer. Você tem que levantar, dar uma voltinha, beber uma água, ir no banheiro, fazer qualquer coisa. O sanguíneo não consegue ficar trancado dentro de casa. Não consegue, minha gente. É uma necessidade de sair. Não é mentira, não é necessidade. Que a gente enlouquece, trancado no mesmo lugar,
fazendo a mesma coisa o tempo todo. A gente precisa sair, respirar, ver gente nova, lugar novo, vento na cara. Precisa disso, é necessidade. Aí uma criança dentro da sala de aula, 4 horas seguidas olhando para a cara da professora, ela fica doida. Ela precisa sair. Aí ela começa a fazer bagunça, aí a professora diz, não vai para o recreio. Pronto, aí ferrou de vez. Porque o único momento que ela tem para sair e respirar e botar as energias para fora, você tirou. Pronto, acabou. Aí ela vai enlouquecer você o resto da aula. Porque você não vai dar a ela o que ela precisa para ela se acalmar. Quando ela começar a se agoniar, diz, fulano, vai ali pegar um copo d'água. Pronto, essa ida e volta, pronto, já acalmou. Já sentou. É assim. É aquela criança que quando senta, ela começa a fazer a prova. Aí cai o lápis do menino, aí ela viu. Aí o outro passou na porta, ela viu. Aí o outro levantou, ela... É assim. Aí não volta para a prova. Você tem que ficar fulano, volta para a prova. Olha aqui, presta atenção, a prova. O sanguíneo é assim. Então, se você não entende, aí toma o laudo do menino. Aí o coitado cresce achando que tem um problema sem ter. É só a natureza dele que não está sendo compreendida. E bem administradas as estratégias necessárias para que ele consiga crescer e ser conduzido bem. Eu passei a minha vida inteira, eu sou sanguínea, já falei. Passei a vida inteira, minha mãe principalmente, esse negócio é online, né? Misericórdia. Tentando me encaixar na caixinha melancólica da minha irmã. Minha gente, vocês não sabem o que é você passar a vida inteira sendo comparado com melancólico, você sendo sanguíneo. É triste, porque o melancólico é aquela pessoa toda que o povo fala, ele disse, Sil, nem responde, baixa a cabeça. O sanguíneo é aquele, por quê? E por que assim? E não sei o quê, e vai para cima, e enfrenta. E o povo tenta mandar, e eu, mais filha de pastor, que todo mundo quer mandar na sua vida, né? Todo mundo quer que você seja tudo que ninguém é, mas você tem que ser. E eu morava em Garanhuns, uma cidade desse tamanho. Então, eu não ficava calada, eu não deixava ninguém mandar em mim, e aí eu era a ovelha negra da família, e minha irmã era a queridinha, né? A santinha. Então, eu passei anos da minha vida me achando a pessoa mais errada do mundo. Porque eu era tudo que ela não era. Até porque somos opostos, né? Tudo que ela não era, eu era. E quanto sanguíneo não sofre quando é criança? Porque é aquela pessoa curiosa, que se mete na conversa do adulto, que não guarda nada, tudo que vê e ouve, fala. E não é porque é fofoqueiro, não é porque sai mesmo. A criança sai mesmo. Então sofre pra caramba. Até a gente entender que a gente foi feito para ser assim, que é bom ser assim, só precisa ajustar, é um chão. Leva tempo. E nesse mundo que compara um com o outro, por isso que eu digo, nunca aceite ser comparado com outra pessoa. Não aceite, porque você não nasceu para ser ninguém, você nasceu para ser você. Então você se compara com você ontem e com a pessoa que você quer ser amanhã. Mas não aceite ser comparado com os outros. Porque isso é triste. Isso poda você, limita você, faz você querer ser uma coisa que você nunca vai conseguir ser. E é muito ruim isso. Então, eles são pessoas que precisam dessa observação e esse cuidado para não ter esse tipo de confusão. Se adaptam muito fácil a qualquer circunstância e isso é outra coisa importante. Desenvolvem relacionamentos diferentes com cada pessoa. Aí tem gente que tem ciúme. Não, porque com fulano tu é assim. Claro, fulano é uma pessoa, você é outra. Cada pessoa tem a ADs que precisa ter. A gente tem essa capacidade assim, de observar qual é a necessidade do outro e entregar para ele o que ele precisa. Então, se você tem 10 amigos, você é uma amiga para cada um deles, de acordo com o que eles precisam. E não adianta ter ciúme, porque não é uma coisa que a gente programe assim, não. Com fulano é você assim, com ciclano é você assim. Não. É o que a pessoa pede de você, não é nem pedindo, mas é o que você sente a necessidade, você vai e entrega. E pronto, é assim que funciona. São pessoas diferentes, você se relaciona de formas diferentes. Não é porque você ama mais um ou ama mais outro, não. É porque é naturalmente, você sente a necessidade de cada um e entrega o que cada um necessita. Vamos ver quais são as dificuldades. Por exemplo, quando a gente fala... Quando a gente fala de criança, por exemplo, esse é o temperamento que mais é afetado pelo excesso de uso de tela. Mais é afetado. Por quê? Porque já tem dificuldade de foco, já tem mente acelerada, já tem facilidade de distrair com as coisas, já tem dificuldade de aprofundar nas coisas, já tem essa preguiça de ir para o que é complexo. Então, quando recebe muito tempo de tela, aí, meu filho, aí é que o cérebro não quer funcionar mesmo. E vicia muito mais rápido.
do que crianças de outro temperamento. Então, quem tem filhos sanguíneos aí, ó, se liguem, não deixem eles pendurados nas telas, porque é um veneno para eles. Os sanguíneos, eles têm essa dificuldade de planejar uma coisa por muito tempo e esperar o resultado lá na frente. Se você vai fazer alguma coisa, você tem que ver o resultado logo. Então, se você tem uma meta cumprida, você divida ela em pequenos objetivos para que você tenha pequenas vitórias e possa celebrar cada uma delas. É isso que vai fazer você querer chegar até o final. Mas aquele negócio de você passar não sei quantos anos, para daqui a 10 anos eu vou ver o resultado, isso dá trabalho. Porque você precisa ter a recompensa do que você está fazendo. Tem essa necessidade de ter a recompensa, de ir tendo a recompensa. Então, sempre que você tiver objetivos muito grandes, né, metas grandes, divida em pequenos objetivos. E aí você vai fazer com muito mais prazer, com muito mais eficiência o que você tem que fazer. Não deixa aquele negócio compridão, para só lá no fim você ver o resultado. Deu para entender isso? Ou preciso explicar melhor? Deu? Pronto. Outra coisa importante. Deixa eu ver aqui o que eu já falei, tá, gente? Porque eu vou falando mais do que o olho vai passando aqui. São pessoas extremamente criativas, curiosas e exploradoras. Não tem medo de arriscar, não tem medo de coisa nova, de novidade. São pessoas que amam novidade, antes de chegar na dificuldade. Amam novidade, amam coisas novas, amam arriscar, fazer coisas novas, porque gostam daquele friozinho na barriga do que é novo, certo? Quando é uma pessoa tipo medrosa, é porque houve alguma coisa na construção da pessoa que causou isso. Mas naturalmente o sanguíneo não é uma pessoa medrosa. É uma pessoa aquela que está pronta para tudo. Não tem necessidade de previsibilidade. Aí isso é bom? Tipo aquela pessoa que você chega, vamos viajar, ele já está do seu lado. Não sabe nem para onde, que roupa tem que levar, mas já está lá do seu lado, pronto para viajar. Isso é bom? É ótimo. Mas a gente também tem que aprender a planejar, que é uma coisa que a gente não gosta de fazer. Se deixar, a gente vive só no improviso, porque a gente jura que tudo vai dar certo. É aquela pessoa que sempre vê o lado bom das coisas. Então, sempre vai dar certo, no fim dá tudo certo e tal. Não é aquela pessoa que fica planejando tudo. Geralmente, sanguíneo não é muito bom com agenda, com quadro de tarefas. Minhas agendas, no máximo, chegam até junho. Nunca consigo usar mais do que isso. Hoje eu uso por causa do povo que eu atendo. Então, eu tenho que botar lá, porque vai que eu esqueça um cliente, pelo amor de Deus. Não dá certo. Mas eu não sou aquela pessoa que, meu Deus, eu boto na agenda e esqueço de olhar a agenda. Então, eu fico guardado na cabeça. A gente confia na cabeça. Eu juro que a cabeça vai funcionar até o fim. Mas nem sempre, viu? Nem sempre funciona. Então, não é aquela pessoa... É uma pessoa que, se for fazer um planejamento, não vai ser aquela pessoa que faz 7 horas eu acordo, 7h05 tomo café, 8 horas eu vou fazer... Não consegue fazer isso. Então, você faz o planejamento assim. De manhã, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Pronto. Aí eu me viro para fazer aquele de manhã. De tarde eu tenho que fazer isso e isso. Pronto, me viro para fazer aquele de tarde. E já está ótimo, fico feliz com esse planejamento. Já o melancólico não, o melancólico é de minuto em minuto. Cada minuto está lá, o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer, como vai fazer. E se não der certo, misericórdia, o mundo se acaba, porque ele planejou e o negócio não saiu como ele queria. A gente não. Não deu certo, ok. A gente tem um plano A, B, C, D. tudo surge assim, ó. E é um plano que surge assim, ó. Não fez... não tem nada não, a gente faz isso aqui e resolve. Não tem nada não, a gente faz isso aqui e resolve. Isso é ótimo para quando as coisas não funcionam bem. Para você não ter esse negócio, essa vida tão engessada. Mas é péssimo se você levar isso como regra para tudo. Porque a gente precisa se planejar na vida. Então, são pessoas que têm tendência, por exemplo, a gastar demais. Né? Porque pega o dinheiro, fica feliz, quer comprar um negócio, o dinheiro está na mão, vamos lá, compre depois. E as contas que vê depois. Né? Então, tem que ter esse cuidado para regular essa facilidade de adaptação, que é uma coisa boa, mas pode ser negativa se não tiver controle. Podem se tornar pessoas totalmente inconstantes e desordenadas, justamente por causa disso. Começa, não termina, diz que vai e não vai. Ficou chato, não vou mais não, larga. Ou não organizar as coisas, não organizar a vida, não se incomodar com desorganização. Isso é muito ruim, que a gente precisa do mínimo de ordem na nossa vida. Todo sanguíneo tem a sua bagunça
organizada na cabeça dele, né? Ninguém entende nada, mas ele sabe onde está tudo ali. Mas a gente precisa aprender a se organizar, precisa aprender a se planejar. São pessoas que não são muito fãs de regras. Agora, por quê? Não é porque é aquela pessoa que acha que sabe mais do que todo mundo, não é. É porque o sanguíneo pensa assim, se isso aqui pode ser feito de outro jeito, por que eu tenho que fazer desse? Não tem necessidade, não dá para fazer de outro jeito? Mas a regra é essa, mas ele quer fazer do outro jeito, e aí fica insistindo. Então, não são pessoas que querem fazer valer a sua vontade, mas são pessoas insistentes. Uma criança sanguínea, quando ela quer uma coisa, minha filha, ela consome seu juízo. E por que não? E por que não pode? Mas e se for assim? E se fizer no seu... Ele não desiste, minha gente. Não desiste nunca. Eu sei, eu tenho uma filha sanguínea. E olha, tem hora que eu digo, Sara, pelo amor de Deus, me vê 5 minutos. 5 minutos de silêncio. Calma, deixa eu pensar, processar. E olha que eu sou sanguínea. Mas tem hora que nem eu aguento ela sanguínea. Então, são pessoas extremamente insistentes naquilo que elas querem, tá? Mas não é para brigar, não. É só porque ela acha que se pode ser de outro jeito, porque tem que ser do jeito que tu quer, homem. Se dá para fazer, se dá para improvisar, se dá para fazer diferente. Não é? Por isso que elas insistem tanto. Deixa eu passar aqui. Está acabando já, viu, gente? Vocês veem eu passando, dá um desespero, né? Dele não, já está acabando. Já falei que precisam se expressar de alguma forma, precisam de movimento para aprender. Então, assim, a gente tem dificuldade de ficar muito tempo parado num lugar sem participar daquilo. Se você fica sentado só ouvindo, tem hora que sua cabeça vai se embora. E você não consegue mais se concentrar. Então, sempre que você estiver em uma coisa, em alguma obrigação de estudo, por exemplo, de algo que você precise aprender, crie uma forma de você se movimentar nisso, você ser participativo nisso. Por exemplo, por isso que eu fico perguntando o tempo todo para vocês. Porque quando eu fico sentada só ouvindo, eu fico doidinha. Tem hora que eu digo, meu Deus, não vai acabar não esse negócio. Então, eu pergunto muito, porque não é por mim, é por quem está aí. Porque aí quem está aí está participando de alguma forma. E aí, quando dá aquele sono, a pessoa pergunta, você acorda, o que foi mesmo que perguntou, pronto, dá aquela acordada. Por isso, para manter sempre essa atividade de uma certa forma, porque tem essa necessidade de movimentação. Também, como a gente não tem essa obrigação com a organização e o planejamento, muitas vezes a gente acaba deixando de lado as nossas obrigações, empurrando com a barriga. A gente não gosta daquilo que a gente não gosta. Fica meio redundante, mas tem coisa que a gente não gosta de fazer e fica empurrando isso com a barriga. Mas isso é ruim, porque a gente precisa dar conta das coisas que são necessárias. Ninguém vive fazendo só o que gosta. A gente tem que fazer o que gosta e o que não gosta. E tem que fazer tudo bem feito. Então, qual é a estratégia? Aquilo que você não gosta, faz quando você tiver com mais disposição. Porque aí você consegue fazer mais rápido. Aí o que você gosta, deixa para fazer depois. Porque mesmo quando você estiver cansado, você vai fazer porque você gosta. É uma coisa boa para você. Então, eu amo estudar de noite. Se deixar, eu vir à noite. 2, 3, 4 horas da manhã. Amo fazer, porque eu amo estudar. Então, não me importo. Já tem coisa que eu não sou fã. E aí, outra coisa, você acha uma coisa que você gosta de fazer e associa ao que você não gosta. Por exemplo, gente, eu acho lavar prato maior desperdício de tempo. Primeiro, porque a pia não fica limpa nunca. A gente mal termina de botar o último copo, já chega o outro. E assim vai. Não fica, quem é dono de casa aqui sabe? Não fica. A tristeza da dona de casa é uma pia. Não fica, é um trabalho perdido. Então, eu sempre lavava prato com raiva. Que eu digo, meu Deus, eu estou perdendo meu tempo. Porque daqui a pouco essa pia já está entupida de novo. Então, hoje, graças a Deus, eu agradeço. Porque se está sujo o prato é porque a gente comeu, claro. Mas eu faço o quê? Eu lavo o prato ou assistindo alguma coisa, alguma aula, ou falando, ou orando. Minha oração com Deus é mais conversa do que oração. Eu oro assim, do jeito que eu estou falando com vocês, eu não sei. Esse negócio de vá no quarto, dobra o joelho e fecha o olho, comigo não funciona. Eu oro assim, sentada, falando, conversando. Como se Deus estivesse sentado do meu lado. Sei lá, deve estar, não estou vendo, né? Mas pode ser. Oi. O quê? Claro, eu sou mulher, meu filho. A gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Mulher e sanguínea. Oxê, é óbvio. Não, mas eu consigo. Eu lavo o prato assistindo aula.
Eu lá, sem problema. Se não for uma aula que eu... Porque assim, eu não sei ler nem assistir alguma coisa sem escrever. Se eu estiver lendo, fica 2 livros. O livro que eu estou lendo e o livro que eu escrevo do lado. Meu livro ao redor é todo escrito. Minha Bíblia é toda escrita. Porque é uma forma da gente registrar. Mas quando eu anoto ou sublinho, por exemplo, depois quando eu vou falar qualquer coisa ou fazer qualquer trabalho, eu lembro do que eu li, onde eu li, que lado da página estava. Porque eu registrei. Então, quando eu fui fazer meu TCC da faculdade, por exemplo, eu li todos os livros. Aí depois eu sentei em uma noite, fiz o artigo todinho. Sentei e fiz ele todinho, porque eu lembrei de tudo que estava lá. Marcado do lado da página, tudo eu lembro, se eu fizer isso. Agora, se eu ler sem uma caneta na mão, por isso que eu não leio o livro de ninguém. Não leio o livro de ninguém, porque eu não sei ler sem riscar. Então, se eu ler sem uma caneta na mão, é mesmo que nada. Eu tenho que ler o livro todo de novo com a caneta na mão, porque não fica nada guardado. Não sei porquê, mas é assim que funciona. Comigo, é assim que funciona. Outra coisa que é difícil para a gente, repetição. Repetição no que tem que ensinar, por exemplo. A gente odeia que uma pessoa fique repetindo para a gente a mesma coisa 10 vezes. Você falou uma vez, pronto, tá bom, já ouvi, já entendi. Então, por exemplo, quando a gente vai educar uma criança, gente, educar para o sanguíneo é sofrido. Por quê? Porque a gente tem que falar 1000, não. A gente tem que falar 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 vezes. E se for um filho sanguíneo, aí bota 5.000, 10.000 vezes, para ver se fica lá registrado. Alguém tem filho sanguíneo aqui? Quem é sanguíneo? Já teve filho? Ô, amigo. Quem sabe, né? Gente, a gente aprende. A gente aprende com os filhos. Eu era muito agoniada com quem era muito mais calmo, mais sereno do que eu. Depois que eu tive Sara, eu descobri que jamais eu casaria comigo mesma. Jamais. Porque ela é uma sanguínea, eu sou uma sanguínea, e minha gente tem hora que só Jesus. Hoje não, hoje eu aprendi a lidar com as pessoas, eu trabalho com isso, então eu consigo conter minha sanguinitude dentro de mim para lidar com ela. Mas é dureza, não é fácil não. Então, a gente não gosta de ficar repetindo. E aí, o que é que acontece? Às vezes, aquilo que é óbvio para você não é para o outro. Às vezes, o outro precisa que você fale e repita, e repita, e repita. E aí, a gente não quer fazer isso, porque a gente não gosta que façam isso com a gente. E a gente se coloca no lugar do outro e acha que no outro não precisa. Então, a gente precisa lembrar disso. As pessoas são diferentes. Então, às vezes, uma coisa que eu não gosto é necessária para o outro. Então, eu preciso fazer isso. Sanguíneos não têm muito apego a coisas materiais. Então, por exemplo, falando de criança. Se uma criança faz uma coisa errada, você tira dela um brinquedo, minha filha, ela vai pegar outro e pronto, acabou. Não vai sofrer, não vai chorar, não vai ficar triste. Só se ela for viciada no celular, por exemplo, ela vai chorar por causa do vício, não é por causa do celular em si. Então, o que é ruim para o sanguíneo? O que é que acaba com o sanguíneo? Falta de convivência com outras pessoas. Isole ele dos outros, pronto, acabou o mundo dele. Porque o sanguíneo sozinho, não é que a gente não fique só nunca, não. Tem hora que eu quero ficar sozinha, até para estudar, ler, processar. Mas a gente precisa estar com jeito. Eu, por exemplo, uma criança, você quer corrigir, tire ela de perto dos outros. Se você fizer isso, vai ficar longe de todo mundo. Pronto. Menina, acabou com a vida dela. Porque ela precisa dessa interação, dessa comunicação. Certo? Então, nós precisamos. O sanguíneo ele não vive isolado, ele não consegue viver isolado nem calado. Manter um sanguíneo calado, tipo, metade do dia, misericórdia. É mesmo que matar ele. Ele precisa falar, precisa se comunicar. Também precisam de preparo antecipado para as coisas, principalmente falando de criança. Então, por exemplo, você vai mandar uma criança... Ela está brincando, você quer que a criança vá tomar um banho? Você tem que ficar... Se uns 10 minutos antes, fulano, daqui a 10 minutos tu vai tomar banho, viu? Aí daqui a 5 minutos, fulano, daqui a 5 minutos tu vai tomar banho, viu? Porque senão, quando você for tirar ele do brincar para tomar banho, vai ser uma briga. A não ser que ele ame água. Mas vai ser uma briga que ele vai querer fazer. Então, principalmente quando a gente vai deixar de fazer uma coisa que a gente gosta para fazer uma que a gente não gosta, a gente tem que ter colocar já isso na cabeça para ir se acostumando com a situação. Eu vou ter que parar isso para fazer aquilo. E vai na coragem e vai. Mas tem que ter esse preparo.
Porque senão é muito sofrido para a gente. Ou a gente burla, finge que não viu e deixa para lá e faz outra coisa. Então é importante isso. E é uma coisa que a gente precisa aprender demais a fazer, dominar a nossa vontade. Dominar. Por quê? Porque o sanguíneo é extremamente impulsivo. Muito impulsivo. E como eu disse, ele não fica pensando no resultado, na consequência. Então, tudo que dá vontade ele quer fazer, o que não dá vontade ele não quer fazer. E a gente precisa dominar essa vontade. A gente só é livre quando a gente sabe dizer não para aquilo que a gente quer. Quando a gente é escravo, quando a gente faz tudo o que quer, a gente é o mais escravo dos escravos. Porque tem um monte de coisa que a gente quer que não é bom para a gente. E se a gente é dominado por vontade, a gente sofre muito por isso. Então, ter vontade e saber dizer não, porque sabe que aquilo não é bom, é liberdade de verdade. E nós precisamos aprender isso, a dominar as nossas vontades, os nossos impulsos. Os sanguíneos, geralmente, eles são movidos pelo coração. Eles amam servir, eles amam ser úteis, eles amam fazer pelo outro. Então, geralmente, a gente não faz coisa por razão, a gente faz pela emoção. E no geral, gente, esse negócio que as pessoas decidem racionalmente, isso é conversa. A gente decide pela emoção e usa a razão para justificar porque a gente está fazendo pela emoção. Isso é provado cientificamente. Então, mas o sanguíneo ele é muito mais, ele é assumido pela emoção. Ele não fica tentando justificar racionalmente. Não, ele se move pelo coração mesmo. E isso é uma coisa que a gente também tem que ter cuidado. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Então, a gente tem que analisar se realmente aquilo vai ser bom para a gente. Porque às vezes parece bom, mas não é bom. Mas sempre tem muita disposição para servir. Falando do... Oxe, foi que eu anotei, Jesus. Aqui, voltando, misericórdia. Falando um pouquinho sobre as dificuldades que a gente precisa combater, aí vocês vão me ajudar agora para a gente ser rápido, tá certo? Vamos lá. Alguém abra para mim Provérbios 15, 23. E alguém abra Eclesiastes 3, 1. Quem abriu Provérbios 15, 23, me diga, pode responder. Ou pode responder, não, pode ler. Deixa eu ver aqui a versão. É porque a minha versão, gente, é um pouquinho... Deixa eu ver se era isso mesmo. Espera aí. Deixa eu ver aqui a minha. Ah, tá. Porque aqui na minha, a segunda parte diz assim: como é bom dizer a coisa certa na hora certa. E isso fala, o homem, todos se alegram quando dão a resposta apropriada. Como é bom dizer a coisa certa na hora certa. Por isso a gente tem que ter muito cuidado, não só nisso, mas principalmente nisso, que é nisso que a gente peca muito, na nossa impulsividade com a fala. Porque às vezes a gente fala mais do que deveria, às vezes a gente fala num tom... palavras mais pesadas do que deveriam ser ditas. E olhe, o sanguíneo, quando ele está com raiva, que ele ainda não aprendeu a controlar a explosão, ele sabe dizer aquilo que vai acabar com você. E ele não fica procurando na cabeça, não. Vem. Tudo que ele sabe que vai botar o dedo lá na sua ferida e fazer assim, vem. Mas vem que é uma beleza, naturalmente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Pensar muito, por isso que a gente tem que aprender a ter o domínio da nossa emoção, não é? Educação emocional, socioemocional é importante para todo mundo, para o sanguíneo é essencial. Porque ele precisa entender quando ele está ficando com raiva, quando ele está perdendo o controle, para que ele não perca. Porque vai subir numa quentura, meu filho, se ela passar daqui já era. Então você tem que controlar ela antes que ela chegue daqui para cima. E se você não aprende a administrar isso, a reconhecer isso no seu corpo, para entender como o seu pensamento vai acelerando sua emoção e vai fazendo você chegar nisso, para você fazer o caminho de volta, a gente erra demais nisso. E palavra depois que é dita, você pode até pedir desculpa, mas ela já foi dita. Ela já feriu. Ela não faz caminho de volta. Né? É como pasta de dentro. Depois que sai do tubo, meu filho, não tem quem bota dentro. Então é desse jeito. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Eclesiastes 3:1 diz o quê?
Tô acabando, tá, gente? Tudo tem. Isso. Que é uma coisa que a gente precisa aprender, esperar o tempo das coisas. Porque às vezes a gente quer, normalmente a gente quer tudo no nosso tempo. Tudo assim, ó, tudo assim, tudo assim. Principalmente no mundo que a gente vive hoje, já ajuda para isso. E a gente precisa saber esperar o tempo das coisas, porque cada coisa tem o seu tempo. A gente às vezes atropela as coisas pela falta de profundidade, né? Tendência a estar na superficialidade, a gente atropela as coisas. E tudo tem o seu tempo certo. Provérbios 14, 29 e 17, 27. Vou ler o 17, 27. Alguém leu o 14, 29, porque já está aberto, tá aqui na minha. Quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento controla suas emoções. Então, eu amo essa versão aqui, que ela tem ela é bem clara assim nas coisas. Essa é NVT, eu acho. NVT. Então, nós precisamos aprender a ter domínio próprio. Essa é uma das maiores dificuldades do sanguíneo, é não explodir. É muito difícil para a gente. Alguém falar uma coisa e você não retrucar, não dar resposta ali na lata, não ficar se defendendo, não ficar rebatendo. É muito difícil isso para a gente. Mas a gente tem como aprender a vencer isso. E quando a gente aprende, gente, é uma vitória que vocês não têm ideia. Hoje, graças a Deus, eu era uma pessoa extremamente explosiva. Hoje, uma das coisas que eu mais escuto é: mulher, como tu é calma, eu queria ser tão calma como tu. Como filha, você não sabe o que está querendo, não. Mas hoje, graças a Deus mesmo, tem coisa que eu não vou ligar para isso, não. Uma bobagem dessa. Mas até chegar nisso, minha gente, vocês não sabem, não. O chão que eu andei, os sapos que eu tive que ficar atravessar aqui na garganta, assim, tipo, quase um mês, porque não respondi, não retruquei. Mas, assim, tem um melancólico na minha vida que foi meu treinamento, entendeu? Porque foi aquela pessoa que me espremeu, assim. Não é meu maridão, tá? Me espremeu, mas me espremeu até a última gota. Mas, graças a Deus, hoje eu estou bem melhor. Assim, não concordo com tudo que foi feito no espremido, não. Mas estou aqui muito mais calma, muito menos explosiva, graças a Deus. Então, de todo jeito, foi bênção. Então, nós precisamos ter domínio próprio. Constância, Provérbios 21, 5, eu acho que é isso. Eu abro esse, tá aqui na minha mão já. Quem planeja bem e trabalha com dedicação, prospera. Quem se apressa e toma atalhos, fica pobre. E isso leva para a vida em todas as coisas. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ser dedicado. No que é bom e no que não é bom. Porque senão tudo que a gente fizer vai ser pobre, vai ser pequeno, vai ser raso. E Deus não quer isso da gente. Principalmente no conhecimento dEle. Como é que a gente conhece a palavra, que é nosso filtro para tudo nesta terra, se a gente não quer se aprofundar? Não é? Se a gente quer só ler um versículo de manhã para dizer que leu a Bíblia e pronto, acabou, já li a Bíblia. Nunca leu, às vezes a pessoa que está há 10 anos, nunca leu a Bíblia toda na vida. Não pode. Como é que eu vou saber o que é bom e o que não é? Temos que ter o hábito de nos aprofundar no conhecimento. Essa é a primeira coisa. E em todas as outras coisas na vida. As coisas que a gente quer realmente ser bom, quer ser eficiente. Provérbios 15, 14. Deixa eu ver. Eu vou abrindo aqui. E outro abra em Provérbios 10, 19 e 13, 3. Eu vou abrir o 15, 14. Ainda falando sobre essa questão de aprofundamento, né? O sábio tem fome de conhecimento, enquanto os tolos se alimentam de insensatez. Então, nós precisamos buscar conhecer mais e mais. Principalmente o Senhor, a sua palavra e tudo que a gente quiser fazer bem nesta terra. Vamos lá, Provérbios 10, 19 e 13, 3. E o 10, 19. Quem fala demais acaba pecando. Quem é prudente fica de boca fechada. Aprender a dominar a nossa língua.
que é uma coisa que dá muito trabalho, mas que é importante. E é para o nosso bem. Gente, tudo isso aqui não é nem só pensando no outro, é pensando na gente também. Porque como a gente se desgasta quando a gente é impulsivo, quando a gente é explosivo, quando a gente fala mais do que deveria, quando tem que provar tudo o tempo todo, como a gente se desgasta. Então é pensando no outro, mas é pensando na gente também, no nosso crescimento, no nosso bem também. E por fim, Provérbios 19, 21, acho que faltou esse. Então leia, por favor. Não, acho que eu li, não? Falei, li agora, hein? O 19, 21. A gente precisa saber que nem tudo é como a gente quer. Não dá para ficar satisfazendo as nossas vontades, os nossos desejos o tempo todo. Tem coisa que é possível, mas muitas outras não, não é? Deus sabe o que é melhor e como é melhor. E a gente precisa aprender a confiar nisso. Só para encerrar, principais vícios do sanguíneo. Vício que eu digo é deficiência, né? Preguiça, comodismo, indisciplina, desordem, procrastinação, egoísmo, superficialidade, impulsividade, inconstância, orgulho, gula e vaidade. Sanguíneo tem tendência a comer bastante. Por quê? Porque a gente gosta do que é bom, entendeu? Sentir o gosto. Você não come pela fome, você come pelo gosto. Você gosta do gosto, você quer sentir o gosto de novo. Aí você come e come e come e come. Então tem esse pecado. E vaidade não é vaidade normal, não, gente, que é bonita. A gente tem que andar, por favor. Tá? Bonita, cheirosa, penteada. E os homens também, viu? Ajeitado, barba feita, tudo. Direitinho, claro. Esse negócio de beleza não importa se é mentira. Importa sim, senão Deus tinha feito a gente tudo retão, esquisito, não tudo com a mesma cara. Para que fazer com tanto detalhe, com tantos tão desenhado? Se Ele fez é porque importa, olha a natureza. A diversidade que existe. Não, Deus tinha feito as flores tudo uma cor só, as árvores tudo uma cor só. Eu acho massa quando a gente olha aquele lugar que tem um monte de árvore. Porque são não sei quantos tons de verde. Caramba, eu digo, meu Deus, podia ser um verde só. Mas tem uns 5, 6 assim, tons de verde. Beleza importa. Agora, quando isso é a coisa mais importante da sua vida, aí complica. Né? Então, o excesso é que faz mal. Mas, não venha com esse negócio, beleza não importa, não para andar desmantelado, que Deus não concorda com isso não. Viu? E quais são as virtudes que nós precisamos buscar? Responsabilidade, disciplina, perseverança, comprometimento, propósito, prudência, paciência, humildade, obediência e contentamento. E contentamento não é que você vai ficar lá sentado, feliz com o que tem, sentado sem querer conquistar mais nada, porque tá tudo ótimo. Não, é você não ficar reclamando do que tem, mas saber ir atrás do que você quer. É agradecer pelo que você tem e saber ir atrás do que você quer. Amém? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Ficou claro para todo mundo? Os sanguíneos se acharam? Quem se achou aqui nos sanguíneos? Eu sei que tem um ali que eu estava vendo o tempo todo. Ele já é assumido. Tem mais lá atrás que eu não estava vendo o rosto. Então, que bom fazer parte da família de vocês. Estamos juntos aí nessa vida. E que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos porque é bom, sempre bom estar na tua casa. Sempre bom compartilhar a tua palavra. Falar da tua palavra, falar da vida. Porque tudo isso é falar do Senhor. Porque foi o Senhor que nos fez como somos. E a tua palavra diz que o Senhor pensou em cada detalhe de quem somos. Então nós te agradecemos pelos coléricos, pelos melancólicos, pelos fleumáticos, pelos sanguíneos, porque todos são pessoas que o Senhor ama e que o Senhor fez especificamente do jeito que são, para fazer algo específico para o Senhor nessa terra. Te agradecemos pelo privilégio de estar vivos, pelo privilégio de estar atuando neste mundo, e que onde quer que nós estejamos a tua voz, o teu olhar, o teu abraço, o teu sorriso, o teu coração, Pai, alcançando, buscando pessoas, ajudando pessoas, socorrendo pessoas, servindo pessoas como o Senhor fez conosco. Obrigada por poder conhecer um pouco mais daquilo que o Senhor fez. Obrigada pelas pessoas que se dedicaram, estudaram, aprenderam, Pai,
esse conhecimento para que chegasse até nós. Obrigada pelo privilégio que o Senhor nos tem de conhecer cada dia mais, de crescer cada dia mais no conhecimento daquilo que o Senhor fez. Que o Senhor nos ajude a amadurecer, a vencer as nossas deficiências, as nossas debilidades, para que nós possamos ser usados de maneira mais eficiente na Tua obra. E que o Senhor nos ajude a aperfeiçoar aquilo que o Senhor colocou na nossa mão, a usar as nossas habilidades, as nossas capacidades para Ti, para o crescimento do Teu reino, para abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Muito obrigada por todos esses dias que passamos juntos. Dias alternados, mas passamos juntos. Obrigada pelo privilégio de compartilhar aquilo que o Senhor tem me ensinado. Que o Senhor nos abençoe e nos faça crescer sempre. E que possamos sempre ser gratos ao Senhor por tudo que o Senhor é em nós e por tudo que o Senhor tem feito em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Foi um privilégio imenso e precisando, estamos às ordens.